Fala, tropa, bom dia para você que está me vendo de manhã, boa tarde para você que está me vendo à tarde e boa noite para você que está me vendo à noite, né? Pegue seu café, independente do horário, não tem problema, a não ser que seja à noite, né? Porque aí vai fazer mal pra caramba. Porque nesse domingo nós temos Manchester United contra o Arsenal, nós teremos Atlético Bilbao contra o Sevilha, teremos Internacional e Flamengo, teremos Botafogo e Palmeiras, teremos PSG, teremos Campeonato Holandês, teremos Chelsea contra o Crystal Palace, Santos contra o Vasco. Irmão, tem muitos jogos para poder comentar aqui com vocês. Eu vou analisar todos eles aqui, determinar o que, na minha visão, é melhor para atuar, seja no pré-jogo, no ao vivo e qual mercado. Então esse vídeo vai te ajudar muito. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal e bora para cima, né? Vamos para cima, não vou conversar demais aqui não, porque tem muito jogo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas curte logo, velho. Curte logo, se inscreve logo no canal, tá? Vamos lá, vou começar com os favoritos aqui do dia. E no campeonato holandês eu selecionei aqui dois favoritos, na minha opinião, tá? Que é o PSV, que vai enfrentar o Twente, e o AZ, que vai enfrentar o Volendam, tá? O Twente é um time que sofre muitos gols e começou mal a temporada, tá? Começou a temporada, só pegando aqui para vocês os últimos jogos da equipe do Twente. Cadê aqui? Aqui. Ó, começou a temporada perdendo para a equipe do PEC-Zoe, né, que é uma equipe que era da segunda divisão, aí subiu para a primeira divisão na temporada passada e acabou perdendo para eles por 1-0. O Twente é uma boa equipe, tá? Sempre foi uma equipe bem competitiva, mas nessa temporada e na temporada passada já foi assim, sofre muitos gols. E o PSV começou a temporada voando, né? Teve uma virada contra o Go Eagles, por 2-1, que foi pela final da Supercopa Holandesa. E aí enfrentou o Rotterdam, uma equipe muito frágil, obviamente, e ganhou por 6-1. No confronto direto, na temporada passada, o PSV leva vantagem nesse confronto contra o Twente. Em casa ganhou por 6-1 e fora de casa venceu por 3-1. Né? Duas vitórias aí bem convincentes. O PSV aqui é favorito, tá pagando uma boa odds, 1,57. Só que, óbvio, o PSV teve algumas perdas importantes. O principal delas, na minha opinião, é o Noah Lang. Era um jogador que fazia muita diferença ali no PSV. Perdeu também o De Jong lá na frente, né, que foi pro Porto, o centroavante. Saiu também, era um cara também bem determinante ali pro PSV. Então o PSV ofensivamente caiu bastante, né, para essa temporada. Então eu ainda estou tendo um pouco de cuidado na hora de trabalhar o PSV. Para o mercado de gols aqui é excelente e, como eu falei, o PSV é favorito para poder vencer esse jogo. Tá pagando uma cotação muito boa, 1,57. Dá para utilizar essa cotação, tá? No pré-jogo, dá para fazer essa aposta no pré-jogo, mas eu optei em levar para o ao vivo. Como eu vou estar acordado, né, e vou estar trabalhando esse horário 9h30 da manhã, então eu preferi estar acompanhando esse jogo e tomar a decisão baseado no que o campo estiver me mostrando, principalmente utilizando o trade, porque no trade eu consigo estar contra o Twente, caso o PSV esteja muito bem, e estando contra o Twente, caso o PSV faça um gol, eu já vou pegar ali uma odds praticamente 1,80. Né? Então eu optei em trabalhar dessa forma. Mas aí vai depender muito, por exemplo, se eu não conseguisse assistir esse jogo, acompanhar esse jogo, baseado na minha análise de pré-jogo, eu provavelmente iria de vitória de PSV. Como eu vou conseguir estar assistindo e acompanhando esse jogo, eu preferi observar no ao vivo. O AZ vai enfrentar o Volendam, tá? O AZ também, que é uma das melhores equipes da Holanda, uma equipe que sempre dá muito trabalho. Óbvio que está ali atrás de... Deixa eu só olhar aqui uma mensagem. Óbvio que está ali atrás de Feyenoord, de Ajax, do próprio PSV, mas é uma equipe que está sempre competindo, né? Começou muito bem a temporada, só que para mim o grande ponto desse jogo depois desse jogo contra o Volendam, o AZ vai jogar fora de casa contra o Levski Sofia, buscando uma qualificação para a Conferência League. Então é um jogo muito importante para eles, esse aqui contra o Levski Sofia, e fora de casa, né? E é um jogo que vai ser no dia 21, ou seja, 4 dias depois. Óbvio, dá para descansar tranquilamente, a temporada começou agora, concordo com vocês, tá? Mas algo que eu tenho adotado nesse final de semana os times que vão jogar a qualificação da Europa League, da Conferência League e da própria Champions League, eu não tenho apostado no pré-jogo. Então, seria incongruente. No vídeo de ontem eu falei sobre isso, né, no vídeo de sábado, nas análises. Então, seria incongruente chegar aqui e falar, vou na vitória
do AZ, sendo que o time vai jogar no meio da semana uma fase muito decisiva. Então pode ser que poupe alguns jogadores aqui. Por isso que eu vou também observar a escalação de pré-jogo, ver como é que vai estar no ao vivo para poder tomar essa decisão, ok? O Besiktas vai enfrentar o Eyüpspor, o Besiktas que está montando um bom time, né? Um bom time mesmo. Vejo um favoritismo grande aqui, tá? Acredito que também vai jogar no meio da semana. A única coisa que não me agrada aqui no Besiktas é a odds, 1,44. Eu acredito que no ao vivo a gente consegue pegar uma odds melhor, pelo menos uma odds 1,60 ali, que para mim é o ideal aqui para fazer essa aposta. Mas o Besiktas está dentro dos meus favoritos. E nas grandes ligas europeias teremos o Nantes contra o PSG, né? O PSG fora de casa, pagando em 36. Cara, assim, falar do PSG é fácil, né? O PSG foi o melhor time da temporada passada e tem tudo para ser o melhor time aqui da temporada atual, né? Eu coloco PSG e Barcelona à frente dos demais. São duas equipes aí extremamente fortes que devem liderar os seus campeonatos. E o PSG não é diferente aqui contra o Nantes, que na temporada passada beirou ao rebaixamento, né? Então o PSG é favorito. O Nantes é uma grande equipe da França, tá? Para quem não sabe, é sempre difícil jogar no estádio do Nantes, só que o PSG é muito acima. Qual é o meu ponto aqui em relação ao PSG, tá, galera? O PSG que jogou contra o Tottenham foi um PSG que não queria nada, porque tinha uma semana apenas de treinamento. Então, fisicamente, o time estava mostrando sinais de desgastes e de importância de jogo também. Então, uma coisa que eu quero saber é, será que o PSG vai dar tudo de si logo nesse início de campeonato? Ou vai começar, sabe, levando ali num banho-maria? Então, essa é uma dúvida que eu tenho por conta do jogo do Tottenham. Eu errei em ter... na verdade, eu confiei no PSG, né, para ser campeão. Não apostei no PSG para ganhar durante o jogo. Eu apostei para ser campeão. Utilizei essa opção. E o PSG foi campeão. Mas, olhando para o que foi o jogo, foi uma aposta ruim, tá ligado? Então, mesmo quando a gente acerta uma aposta, a gente tem que avaliar se aquela aposta foi boa ou não, baseado no que aconteceu no jogo. E baseado no que aconteceu no jogo, a aposta foi ruim. Então, eu tenho essa dúvida em relação ao PSG nesse início de temporada, porque com o Mundial de Clubes, né, foi um time que chegou na final da Champions, Mundial de Clubes, então eles acabaram tendo as férias mais longas e voltou agora para esse jogo há uma semana e meia, 2 semanas, vamos botar aí 2 semanas. Então eu tenho minhas dúvidas em relação ao PSG, de como vai estar fisicamente em termos de nível de importância do jogo para o PSG, tá? O Sport vai enfrentar o Arouca dentro de casa, super favorito, o Sport é um dos super favoritos do dia, tá? É bem superior ao Arouca, então acredito na vitória, mesmo com a perda do Gyökeres. Começou muito bem o campeonato português, perdeu para o Benfica na final, mas foi um jogo bem equilibrado. Ainda é um time muito competitivo do Sport e aqui é uma odds que dá para você utilizar em uma dupla, tá? Porque eu acredito que o Sport faça gol antes de chegar a uma cotação boa no ao vivo. Em relação ao Atlético de Madrid, vai enfrentar o Espanhol. Confesso que eu não acompanhei a pré-temporada do Atlético de Madrid. É um Atlético de Madrid que teve muitas mudanças, né? Saiu muita gente, chegou muita gente. Chegou gente ali no sistema defensivo, o Ruggeri, teve outros jogadores também, que eu não estou lembrado aqui o nome agora. No meio-campo, praticamente, é um meio-campo novo, né? Um meio-campo que mudou completamente todo mundo ali. Chegou o Baena, chegou o Almada, então vamos ver como é que vai ser esse Atlético de Madrid, né? Que contratou bastante para essa temporada e eu acredito que vai ter algumas mudanças. Então, como eu não acompanhei a pré-temporada do Atlético de Madrid, eu vou levar para ao vivo, até porque jogar no estádio do Espanhol nunca é um jogo tão fácil assim, tá? O Espanhol também perdeu muita gente aí, beleza? Então é um jogo também que eu vou levar para ao vivo. Nesse início de temporada, pelo menos nas 2 primeiras rodadas, acostumem-se em não apostar muito no pré-jogo, em levar para o ao vivo, porque a gente precisa entender como é que vai estar as equipes, tá? Isso é muito importante para você não quebrar a cara, muito importante mesmo. Atlético Bilbao e Sevilha também. O Atlético Bilbao tem um time melhor do que o Sevilha, que na temporada passada o Sevilha sofreu muito, muito, muito mesmo. Então, o Atlético Bilbao, para mim, é favorito dentro de casa. Mas vamos ver como é que vai ser esse Atlético Bilbao, porque também eu não acompanhei a pré-temporada. E o pouco que eu vi dos resultados do Atlético Bilbao foi perder, né? O Atlético Bilbao, nesses amistosos, meu Deus do céu, só perdia. Impressionante, ó. Perdeu para o Arsenal, perdeu para o Liverpool de novo, para o Racing, para o PSV, para o Alavés. Meu irmão, só ganhou do Ponferradina. O resto perdeu tudo. Então, vamos ver como é que vai ter esse Atlético Bilbao, viu? Que permaneceu lá o Nico Williams, né? Tem o Iñaki Williams, aquele time que a gente já conhece, mas que na pré-temporada, pelos resultados, pelo amor de Deus. Mas
tendência é que agora jogo sério seja favorito aqui para esse confronto. E no Brasileirão tem dois times aqui, que é o Flamengo, que vai enfrentar o Internacional. Internacional acho que vai com o time todo reserva, tá, galera? Para esse jogo, por conta do jogo da Libertadores que tem no meio da semana contra o próprio Flamengo. Já o Flamengo não. Mesmo que poupe alguns dos seus titulares, né, titulares entre aspas, o Flamengo ainda tem um time que tem um banco muito forte, né? Então, por exemplo, o Pedro não jogou no meio da semana, deve jogar. O Arrascaeta que não jogou, deve jogar. Tem o Cebolinha, pode jogar. Então, porra, você tem ali o banco do Flamengo, ainda é um banco muito forte. Pode jogar o Plata ou o Luiz Araújo, né? Acho que um dos dois vai ser banco ali. Então, quem for banco no meio da semana pela Libertadores pode jogar. E qualquer um dos dois é dois jogadores de muita qualidade. Então, assim, o setor, né, do Flamengo ofensivo é muito forte, mesmo que mude algumas peças comparado ao jogo da Libertadores, e deve mudar, né? Pedro e Arrascaeta devem ser titulares. Então o Flamengo é favorito para esse confronto, mas está jogando fora de casa no Beira-Rio. Então, se for trabalhar aqui, eu vou trabalhar a favor do Flamengo, mas utilizando o empate anula, utilizando o empate o Flamengo. Então, sempre protegendo em caso de empate, tá? Mas o Flamengo acaba se tornando favorito porque o Inter deve entrar com o time completamente reserva. Quem deve entrar completamente em reserva também é o Botafogo, né? O Botafogo fez uma partida venceu, que é o mais importante, né, na Libertadores. O mais importante é vencer. Venceu a LDU em casa por 1-0. Mas foi uma partida muito ruim. A LDU foi melhor no jogo do que o Botafogo, tá? Foi melhor no jogo do que o Botafogo. E o resultado foi bom, mas não foi ótimo. Por quê? Porque o Botafogo vai jogar contra a LDU na altitude. A altitude não é uma altitude de La Paz, que faz uma diferença tão grande, mas faz uma leve diferença, e a LDU deve empurrar o Botafogo para o campo de defesa na sua casa, né? Ainda mais para precisar do resultado. Então, pô, se a LDU foi melhor do que o Botafogo na casa do Botafogo, quem dirá em casa, né? Eu acredito que vai ser melhor. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Botafogo. Dito isso, o Palmeiras venceu fora de casa, né, contra o Universitário por 4-0. E o Palmeiras vai com força máxima aqui para cima do Botafogo, tá? Porque já está classificado na Libertadores, fato. Então, eu também gosto de trabalhar aqui o empate ao Palmeiras nesse confronto. Por mais que o Palmeiras tenha oscilado na temporada, eu vejo o Palmeiras favorito por conta do Botafogo provavelmente entrar com o time completamente reserva também, beleza? E mercado de gols, selecionei também jogos aqui interessantes. O Ajax contra o Go Eagles, né? Sempre bom para o over 1,5. E aqui eu destaco também o ambos marcam, tá? Uma boa para o ambos marcam. O Threat, jogos do Threat eu sempre estou a favor do over 1,5, né? Chelsea Crystal Palace eu não fiz nada no ao vivo, mas a tendência dos jogos do Chelsea é ser jogos com gols, e o ataque do Crystal Palace é um ataque muito bom, com o Eze, com o Mateta, não é à toa que fez 2 gols no Liverpool, né? Então, quem dirá o Chelsea, que defensivamente, na minha opinião, é mais frágil. Então, acredito que vai ser um jogo também favorável demais para esse over 1,5, só que quando a gente olha a cotação, tá pagando baixo, né? Tá pagando 1,20, como é início de temporada, eu vou levar para o ao vivo. Mas para combinar em uma dupla pode ser uma boa. Santos e Vasco, cara, eu sempre comento aqui, né? Os jogos do Santos, eu tô a favor do mercado de gols, do over 1,5, jogos do Vasco também. E nesse caso aqui, vai ser os dois, né? Então, cara, é um jogo favorável pro gol. Os times do Diniz é um time muito exposto, defensivamente é um time muito fraco. Provavelmente o João Vitor, que, entre aspas, é o melhor zagueiro, mas muito criticado, vai estar fora, porque vai ser negociado, né? Vai ser vendido. Então, o over 1,5 aqui é muito bom, tá? O Atlético Mineiro e contra o Grêmio, os jogos do Atlético Mineiro têm sido também jogos bons para gols no Brasileirão. É um time bem exposto, né? No Brasileirão, exceto contra o Flamengo, que se fecha completamente, mas contra as outras equipes tem sido favorável para isso. A defesa do Grêmio também é uma defesa bem ruim. O time do Grêmio, o Mano Menezes, eu acredito que depois desse jogo vai ser demitido, tá? É o que eu acredito. E vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu coloquei aqui favorável para gols, mas eu não fiz no pré-jogo, vou levar para ao vivo, tá? Chapecoense, os jogos da Chape também, sempre estou de olho no mercado de gols, principalmente em casa. É um time que vem marcando com regularidade. O gol da Chape, para a Chape marcar um gol, é bem interessante. New York contra Nashville, né? O ambos marcam aqui, é bem interessante também pela MLS. E para a gente finalizar, tem Celta de Vigo contra o Getafe, né? E é um jogo que eu vejo muito equilíbrio. É sempre difícil jogar contra o Getafe porque é um time extremamente defensivo, reativo. Então coloca lá 10 jogadores na defesa e é muito difícil a gente poder o time atacar, né, criar boas oportunidades contra o Getafe. É sempre jogo duro, tá? O Getafe, na temporada passada, foi o time que mais recebeu cartões, tá? Mais recebeu cartões.
Era impressionante a quantidade de cartões e de faltas que fazia esse Getafe. E eu não acredito que nessa temporada vai ser diferente. Então, eu gosto de dois mercados aqui. Primeiro, o mercado de cartões. Para o Getafe tomar pelo menos 3 cartões. É algo que era um padrão que eu utilizava na temporada passada e que eu vou permanecer aqui. Inclusive, ele contratou 2 jogadores, que foi um dos jogadores foi o que mais recebeu cartões na temporada passada e o outro foi o jogador que mais recebeu vermelho na temporada passada. Que loucura. Foi um jogador do Valladolid, esqueci agora o nome dele, velho. Mas, cara, é um time faltoso pra caramba. Os caras não querem jogar futebol, não. Os caras querem bater. Essa é a verdade. E outro mercado que eu gosto bastante é do mercado de escanteios. Como eu falei, eles jogam com bloco baixo, então para o Celta de Vigo ter mais cantos é algo que normalmente acontece nos jogos contra o Getafe, beleza? Galera, curte o vídeo, se inscreve no canal, espero ter te ajudado aqui com essas análises. Vamos pra cima.